Você já parou para pensar que naquele momento em que os soldados colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, eles não estavam só zoando? Na verdade, estavam repetindo, sem saber, um gesto real que vinha desde o tempo de Davi. Um gesto que dizia: Isso aqui agora é meu. Mas o que torna essa cena tão pesada é que o que Cristo estava assumindo não era a coroa de um rei humano, era a coroa do pecado. Sim, aquela coroa que brotou da maldição no Éden. E se eu te disser que ao sangrar ali, ele não estava sendo derrotado, mas coroado como vencedor, hoje vamos desconstruir essa cena com as próprias Escrituras. E você vai ver que a cruz não foi o fim, foi o momento em que a maldição foi desarmada. Vem comigo. Mas para entender por que isso muda tudo, primeiro precisamos voltar ao tempo de Davi. Quando a gente lê 2 Samuel 12:30, parece só mais um detalhe do histórico. Davi tomou a coroa da cabeça do seu rei e pôs-na sobre a sua própria cabeça. Mas nos costumes antigos, isso não era saque, era declaração simbólica de domínio. O vencedor não só derrotava o inimigo, ele assumia sua autoridade, seu território, seu legado e usava a coroa como prova. Pense nisso. Não era um troféu para pendurar na parede, era um ato de governo. Quem põe a coroa do inimigo na própria cabeça está dizendo: o que era teu agora é meu, inclusive o direito de reinar, e aqui entra o looping teológico. Se isso era verdade nos reinos terrenos, quanto mais no reino espiritual. Quem veio vencer o pecado, o maior tirano da humanidade, não poderia simplesmente ignorar sua coroa, tá? Ele precisaria tomá-la. Mas qual era, se afinal, a coroa do pecado? Para responder isso, a gente tem que voltar ainda mais longe, para o Jardim do Éden. E o que encontramos lá vai te surpreender, porque os espinhos não apareceram por acaso. Eles foram o primeiro sinal visível da queda. Quando Deus disse a Adão, em Gênesis 3,18, espinhos e cardos ela te produzirá, não era só uma previsão botânica, era um sinal físico da ruptura entre o céu e a terra. A terra agora resistiria, doeria, frustraria. Os espinhos passaram a simbolizar tudo o que o pecado trouxe: fadiga, vergonha, culpa acumulada, morte espiritual. Não à toa, ao longo da Bíblia, espinhos viram metáfora de opressão, como em Isaías 55:13. Em vez do espinheiro, crescerá o cipreste. Tá? Ou seja, os espinhos eram o retrato material da maldição. E, por extensão, a coroa invisível que toda a humanidade passou a usar. E é aí que a cena do Calvário ganha outro nível, porque quando tecem aquela coroa de espinhos, não estão só usando material local, estão, sem saber, confeccionando a coroa do pecado, o próprio símbolo daquilo que dominava a humanidade. Colocar isso na cabeça de Jesus não foi coincidência, foi cumprimento. Mas por que ele deixou? Porque não resistiu. A resposta está no coração do Evangelho e é mais radical do que você imagina, porque Cristo não veio só apontar o pecado, ele veio vestir a sua coroa para te livrar dela para sempre. Gálatas 3:13 é um dos versos mais densos da Bíblia. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. Traduzindo, ele não quebrou a maldição com um decreto do céu. Ele entrou nela voluntariamente e a levou até o fim. A coroa de espinhos foi o momento em que ele assumiu fisicamente o que Adão trouxe espiritualmente. Não foi teatro, não foi simbolismo vazio, foi substituição real. Levou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. E 53, 4-5. E olha a beleza disso. Davi tomou a coroa de um rei humano, Jesus tomou a coroa do pecado, o maior tirano da história. Davi venceu uma cidade, Jesus venceu a morte. Davi usou ouro, Jesus usou espinhos e transformou dor em redenção. Por isso, a cruz não é o símbolo da derrota de Deus, é o marco zero da vitória definitiva. Mas será que isso tem impacto prático na sua vida hoje? A resposta é sim, e é mais urgente do que você pensa. Porque se Cristo já levou a coroa do pecado,
Por que ainda andamos como se ela estivesse na nossa cabeça? Quando a gente pensa que essa interpretação da coroa de espinhos é nova ou criativa, a verdade é que ela ecoa há mais de 1.600 anos na tradição cristã. São Gregório de Nissa, no século IV, já via Cristo como o novo Adão, não repetindo o pecado, mas desfazendo a maldição. Ele dizia que onde Adão trouxe espinhos, Cristo trouxe glória, e que aquela coroa sangrenta era, na verdade, o primeiro sinal da nova criação. E olha que incrível. Essa não é só uma visão antiga, é uma visão viva. John Piper, num dos livros mais lidos sobre a paixão de Cristo, escreve com toda clareza: a coroa de espinhos não foi apenas zombaria, foi uma verdade maior do que os soldados sabiam. Ele estava sendo coroado rei, não de um reino político, mas sobre o pecado, a morte e o inferno, ou seja, enquanto o mundo ria, o céu adorava. E A. W. Pink, um dos maiores exegetas reformados, reforça isso com uma frase que arrepia. Ao colocarem a coroa de espinhos em sua cabeça, os homens pensavam estar o envergonhando, mas na realidade estavam coroando-o como o vencedor do pecado, porque só quem nunca pecou poderia carregar a maldição sem ser consumido por ela. Só quem era santo poderia ser feito pecado por nós, como diz 2 Coríntios 5:21. Mas será que essa substituição tem poder real na sua vida hoje? Ou será que a gente ainda trata a cruz como um símbolo bonito, mas não como uma realidade transformadora? Porque entender isso muda tudo, inclusive como você encara suas próprias coroas de culpa, medo ou fracasso. Pensa comigo, quantas vezes você anda carregando uma coroa invisível, a do tenho que ser perfeito para ser amado, a do falhei demais, Deus já desistiu, a do minha vida está tão quebrada que nem redenção alcança aqui? Amigo, se isso soa familiar, só tem uma notícia: essa coroa já foi removida. Ela não está mais lá no alto da cruz. Ela foi deixada para trás, junto com o pecado, a condenação, a morte. Cristo não só usou a coroa do pecado, ele a venceu e hoje reina com muitas coroas. Apocalipse 19:12, incluindo a da vitória sobre tudo o que te escraviza. Então eu te desafio. Põe a mão no coração e pergunta: que coroa eu ainda estou tentando carregar sozinho? Que culpa eu estou repetindo como se Cristo não tivesse pago por ela? Que promessa eu estou duvidando como se a cruz não tivesse sido suficiente? Essa é a hora. Não amanhã. Não depois que você merecer. Agora. Porque o túmulo está vazio. E a coroa de espinhos vazia de poder. Se este vídeo te trouxe clareza, comenta aqui embaixo. Eu entrego essa coroa hoje. É um gesto simples, mas no céu ecoa como vitória. E se você quer mais conteúdos assim, bíblicos, profundos, sem enrolação, põe o inscrever-se e ativa o sininho, porque a verdade não muda. Mas quando ela entra em você, tudo muda.